Se o diagnóstico que o médico lhe deu não foi favorável para a sua vida ou para algum parente seu, hoje eu tenho uma palavra de Deus para mudar a sua vida. Em Lucas capítulo 9, do verso 28 em diante, Jesus chama Pedro, Tiago e João para ir orar no monte. E lá Jesus passa com seus discípulos a noite inteira naquele monte orando. A expectativa abaixo do monte era grande pela chegada de Jesus. E quando Jesus desce com seus discípulos, havia ali uma grande multidão esperando ele. No verso 38, o texto vai dizer que eis que um homem da multidão clamou. O que nos chama a atenção é a maneira que este homem chamou a atenção de Jesus. Porque aonde Jesus ia, toda a cidade paralisava para ver Jesus. Todos desejavam ver ou estar com Jesus. No mínimo ali tinha 5.000 pessoas. Mas esse homem, ele clamou de uma maneira tão diferente que no meio daquela multidão, Jesus olhou, ele viu e ouviu tão somente aquele homem. Com certeza você tem fé, você acredita em Deus, em Jesus. Mas o que vai fazer a diferença do seu pedido ser atendido ou não é a forma que você vai expressar a sua fé. O texto deixa bem claro que ele clamou a Jesus, dizendo mestre, ou seja, o clamor e a humildade, a reverência deste homem chamou a atenção de Jesus de tal ponto que Jesus não enxergava mais ninguém a não ser aquele homem. E aquele homem disse: peço-te que olhe para meu filho único que eu tenho. Nós precisamos aprender a chegar de maneira correta na presença de Jesus. Aí o verso 39 diz assim: eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só larga depois de o ter quebrado. Está claro aqui que essa doença era uma doença espiritual. Esse pai que tinha um único filho, ele vivia preocupado, angustiado. Só você que talvez tenha um filho, um irmão, alguém próximo de você, um parente ou amigo, que é cometido de uma doença, só Deus sabe o que você padece. Este era o único filho do homem. E esse espírito, ele não era diário e nem frequente. De vez em quando o espírito vinha e arrebatava a doença daquele homem. A gente aprende que existe doença que por mais que a gente busque um médico, tome medicamento, não passa de um paliativo. Essa doença que hoje é classificada como uma crise convulsiva. A pessoa cai, estremece o seu corpo, saliva pela boca, os olhos viram, e se não tiver alguém por perto, essa pessoa pode até morrer. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Hoje, essa doença, convulsão ou a epilepsia, câncer, lepra, AIDS, nós sabemos que não há cura, que há tratamentos que são paliativos para aliviar esses sintomas. A Bíblia também diz da doença daquela mulher de um fluxo de sangue que havia anos que ela fazia tratamentos e gastava todo o seu remédio. Eu quero lhe dizer que essa doença pode estar no campo espiritual. Mas se você clamar, se você tiver fé, Deus ele vai te ver. Deus ele vai ouvir a tua oração. O castigo que nos traz a paz, Jesus carregou. E pelas suas pisaduras, pelo sangue de Jesus, nós fomos sarados e fomos curados. Este homem clamou
Ele tinha um propósito, ele sabia que Jesus tinha ido para o monte, mas uma hora Jesus iria descer para atender o seu pedido. Não desanime, persevere, não perca a fé, não perca a esperança, pois o fim das coisas é melhor do que o início. A última palavra, ela vem de Deus. O nosso Jesus, ele é um Deus que sara. O nosso Deus é o Jeová Rafá. Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus tem visto as tuas aflições, as tuas angústias. Quem sabe seja você mesmo ou alguém que você acompanha nesse tratamento tão terrível e doloroso. Mas hoje essa palavra é para mudar a sua história. Hoje a sua palavra é para mudar a sua vida. Porque esse problema acompanhava a vida deste jovem por muitos anos. Esse pai estava angustiado, ele estava aflito, ele precisava de uma resposta de Deus. Doenças têm se espalhado pela face da terra, mas ao homem a qual e à mulher a qual chama e clama pelo nome do Senhor Jesus, este homem tem direito à salvação e à cura. A primeira coisa que Jesus colocou sobre a vida dos discípulos antes de eles começarem a fazer a obra de Jesus foi poder e autoridade sobre os demônios. Foi poder e autoridade para expulsar todo tipo de doença. E essa palavra é uma palavra de fé, de encorajamento, é uma direção de Deus para a sua vida, é para que você tenha calma e saiba que Jesus, ele está vendo a sua situação, ele tem ouvido a sua lágrima, mas hoje eu determino que hoje é o dia da mudança do seu cativeiro. Jesus, ele vai chegar com cura na sua casa. Jesus, ele vai chegar com cura na sua vida. Jesus, ele vai chegar com cura na sua parentela. Jesus vai chegar com cura com esse amigo que você acompanha. Jesus vai chegar com cura com essa pessoa, porque Deus estabeleceu na terra homens para levar cura aonde não há cura, através do nome do Senhor Jesus. É necessário primeiramente crer, é necessário primeiramente clamar, acreditar, porque este campos de doença onde não há cura são propósitos satânicos espirituais para aprisionar, acorrentar e escravizar a vida das pessoas. Mas essa palavra é uma palavra de Deus para que você venha a ser liberto, para que você venha a ser livre desse cativeiro da doença, da enfermidade. Porque quando vem a enfermidade, a pessoa fica inutilizável, a pessoa não pode trabalhar, a pessoa não pode estudar. Verdadeiramente, Satanás, ele paralisa a vida das pessoas. Mas essa é uma palavra que veio para quebrar as correntes, quebrar as prisões. Porque no nome do Senhor Jesus, seja legiões de demônios, ou seja um demônio, esse demônio vai cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. E observe que Satanás, ele escraviza as pessoas, seja um demônio de maneira de legiões de demônios. Mas só que Jesus, ele na mesma hora, ele manda chamar este jovem. Mas o que nós observamos aqui, que o pai desse jovem procurou os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: tem demônios que só saem à base de jejum e oração. Você que segue a Jesus, independente do que você passa na sua vida, eu recomendo e aconselho que no mínimo você jejue 2 dias na semana. Porque a nossa luta não é contra quem você conhece. A nossa luta é contra principados e potestades. E quando você jejuma, você santifica o seu corpo e enfraquece as forças satânicas. Para causa mais específica, jejue 7, 8 dias, conforme o Espírito Santo lhe capacitar. E os discípulos ficaram envergonhados. Por quê? Porque não se preparou para aquele combate, para aquela milícia. Então essa é uma direção de Deus. A guerra que você está enfrentando é uma milícia, é um combate satânico. Você não vai lutar contra ninguém.
contra homem nenhum, você vai lutar contra as forças das trevas. E Jesus nos ensina que nós precisamos jejuar e orar. Jesus, ele não precisava jejuar 40 dias, porque ele mesmo homem, ele é Deus. Mas ele se expôs a esses 40 dias de jejum para mostrar para mim e para você que a maneira que nós vamos vencer as milícias satânicas no mundo espiritual é só através de oração, de jejum e da palavra. E logo Jesus viu a atitude daquele homem, a humildade daquele homem, a fé daquele homem. E é isso que você vai ser encorajado em nome de Jesus. Você vai ter atitude, você vai ter fé, você vai ter coragem para levar a sua causa diante de Deus, acreditando que Ele pode solucionar os seus problemas. E na mesma hora, Jesus estendeu a sua mão e repreendeu aquele demônio. Acredite que hoje é o dia da resposta de Deus para a sua vida. Existem pessoas que têm problemas de insônias, existem pessoas que têm problema de alimentação, existem pessoas que não têm uma doença exposta da forma desse jovem, mas existem muitas doenças que são ocultas. Porque eu já tenho dito aqui que é uma revelação de Deus. A melhor estratégia do diabo trabalhar na vida das pessoas é no oculto. E você sabe que às vezes você deita, o sono não vem, falta o apetite, angústia, ansiedade, estresse, falta de concentração, alguns tremores. Você passa por esses tipos de doenças e você consegue levar aparentemente uma vida normal, mas isso são estratégias satânicas para desgastar sua força, para enfraquecer você. Mas hoje eu venho no poder do sangue de Jesus, como um homem levantado por Deus, para decretar sobre sua vida a quebra de toda corrente, de toda prisão satânica, a quebra de todo principado e toda potestade que atormenta a tua vida. Jesus pegou aquele garoto, atendeu o pedido daquele pai, estendeu as suas mãos e aquele menino foi liberto. Hoje nós faremos essa mesma oração que o Senhor Jesus fez e eu já decreto a libertação para a sua vida. Espírito Santo de Deus, que neste momento o Senhor visite esse homem, essa mulher que talvez tenha padecido, meu Deus, doenças, enfermidades, ou alguém da sua família, da sua casa e da sua parentela, até mesmo algum amigo, Senhor. Que o teu sangue, Jesus, seja, meu Deus, derramado sobre a vida, meu Deus, dessas pessoas. Que pelo poder do sangue de Jesus, o diagnóstico que o médico diz que não tem cura, o Senhor reveja agora esse diagnóstico e muda o quadro dessa pessoa, Senhor. Aonde tinha uma doença incurável, em nome do Senhor Jesus, essa doença é curada agora e nós ordenamos que vá para as trevas sem retorno, em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, peguem toda a tua bagagem do corpo, da vida, da parentela e da família dessa pessoa e vá para as trevas em nome de Jesus. Minha filha, meu filho, seja curado em nome de Jesus, seja abençoado, receba refrigério, receba cura. A partir de hoje você vai procurar um médico, mas quando chegar lá ele vai dizer que não tem mais doença, porque pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eu tomei posse e recebo a minha cura agora pelo poder do sangue de Jesus. Você que ouve essa oração, seja abençoado. Abra um propósito de jejum e oração. Abra um propósito de jejum e oração, de leitura da palavra. Leve a sério a sua espiritualidade. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Porque Deus, Ele não quer só curar a sua vida, como também Ele quer fazer que você seja salvo e viver de maneira eterna e plena até a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, que você leve essa palavra para quem você vê que precisa, compartilhe essa palavra, se inscreva no nosso canal e eu já te abençoo no poder do nome de Jesus. E eu decreto
que essa cura sobre a sua vida não é transitória, mas é eterna, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que o rico poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida constantemente, que a paz do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo